Olá, tudo bom? Eu sou Eliakim Batista, da TV Livro, um Zoom literário, do Grupo Editorial Escortece. O Grupo Editorial Escortece imprime, edita e comercializa livros desde 1982. Hoje, vamos receber aqui o autor Silvio Pereira da Silva, autor do livro O Cosmopolita. O livro O Cosmopolita está disponível na livraria Asabés e pode ser adquirido aí para todo o Brasil. Olá, Silvio, tudo bem com você? Tudo bem, Eliakim? Prazer muito grande falar contigo, agradecer pelo trabalho maravilhoso que vocês prestaram à nossa Bahia. Não foi a mim, não, foi a Bahia. Tá joia, tá joia. Silvio, eu quero conhecer um pouco de você. Se apresenta para a gente, fala quem é você, sobre o seu dia a dia, enfim, queremos te conhecer. Meu nome, eu sou Silvio Pereira da Silva, sou advogado. Aqui eu estou como presidente da Comissão de Prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção da Bahia, 10ª subseção da Bahia. Tenho um escritório e atuo em toda a região. Enfim, toda a minha vida foi sempre dedicada aos estudos, sempre procurei ler, sempre gostei de ler, adoro e amo o trabalho de Fernando Pessoa. Então, eu me inspirei desde criança, né, que eu já gostava de ler muito as frases, os pequenos textos que Fernando Pessoa escrevia. Então, é uma coisa assim minha, né, essa coisa. Meus pais me criaram de uma forma onde você tem que ser justo, sempre buscando a verdade, o equilíbrio, e isso tem me guiado e eu agradeço muito a ele. Bom, eu quero saber como que é a sua vida como advogado, a sua vida familiar. Você pode contar para a gente, então, um pouquinho do seu lado pessoal? Posso sim. Eu acordo todos os dias, né? Em geral, 6, 7 horas da manhã. E aí eu tomo banho, café, eu tomo um café, né? E vou direto para o escritório. Tenho auxílio do filhos, da minha família toda, né? E vou ao escritório lá, eu atuo em diversas áreas. Eu sou, na verdade, eu sou criminalista, né? Atuo nessa área criminal, mas meu escritório ele faz diversas áreas, por conta que eu tenho outros colegas que também nos assessoram, e o dia é sempre corrido, né? E eu consigo, de certa forma, conciliar a advocacia hoje, né, que é antes era a advocacia e o magistério. Hoje eu não ensino mais, só me dedico à advocacia. E hoje eu concilio a advocacia com a questão da escrita, escrevendo para jornais, revistas, trabalhando aqui, acompanhando jornalismo, atuando também como radialista de comentários jurídicos. Essa é a minha vida. Eu sempre dormi, em média, 6 horas por dia. Né? Meu pai também era assim, né? 6 horas por dia. Isso dá tempo a gente cantar, tocar, fazer... Enfim, meu livro mesmo fala de música, de poesia, e aí você quando leu, você viu aí que tem algumas frases, né? Lá e cá, uma música ou de outra. Então, minha rotina é sempre assim, ligada à literatura, à cultura, ao trabalho, aos estudos. Né? Gosto também de festa e tal, mas tem esse lado da literatura que eu sou apaixonado. E como nasceu o seu lado escritor? Olha, desde adolescente eu já fazia composições, já participava de festivais, já escrevia. Naquela época nós não tínhamos a abertura como hoje nós temos da comunicação, então não existia a internet como hoje. Então eu escrevi em murais, poemas, textos e tal. Depois eu comecei a escrever em jornais, inclusive de grande circulação, como o Jornal à Tarde da Bahia. Naquela época que não existia a internet de hoje em dia, eu escrevi muitos artigos, tudo na área jurídica. E publiquei alguma coisa, participando de algumas antologias, enfim. Mas, basicamente, quando eu era jovem, eu tinha um sonho de escrever um romance. E aí, há 3, 4 anos atrás, eu comecei a escrever esse livro. Quando eu cheguei a 30% do livro, eu já sabia como seria o final. Eu pegava no livro, eu já imaginava como seria o final. Tudo que está aí, antes de escrever, eu já poderia contar para você
toda essa história, é claro que os detalhes vêm depois que você está trabalhando, escrevendo, enfim. Então, foi um trabalho assim que surgiu assim, da vontade de você querer falar para as pessoas a realidade da vida, o que é hoje, o que é a Bahia, o que é Alagoinhas, né, que é a minha terra, o que é a região, como ela é linda, por que a gente não tira proveito disso, por que a gente não, por que a gente não discute a questão do preconceito de uma forma mais frontal, como é que eu coloco isso no papel? Então, os personagens se encarregaram de fazer isso. Então, dá a impressão que os personagens conversam com a gente, então estamos conversando com os personagens e ele ali vai se desenvolvendo. E isso foi surgindo aos poucos, dentro do dia a dia, dentro da questão cultural da própria próprio cotidiano, né? Então, é uma coisa assim que eu sempre gostei de fazer, sempre pegar exemplos do dia a dia, e nós montamos esse trabalho. Eu estou muito feliz da vida. Vários artistas já solicitaram exemplares do meu livro, né? Enfim, modelos, digital, influência e tal. Então, eu estou muito feliz e foi um trabalho que surgiu assim, exatamente dos exemplos do dia a dia. Claro que tem um pouco de ciência, porque meu livro ele tem um pouco, Cosmopolita tem um pouco de ficção, né? E tem um pouco de realidade quando você parte para a ciência. Como eu também sou historiador, então eu pude realmente fazer um trabalho discutindo também a questão da região. É um pouco parecido, não vou dizer que é idêntico, mas um pouco parecido com os sertões, né, de Euclides da Cunha, né, quando ele falava do homem, da terra e da guerra. Você pode nos contar um pouquinho do livro Cosmopolita, de sua autoria? Sim, o Cosmopolita é interessante. O Cosmopolita, ele primeiro, a nossa intenção é enviar mensagem para o leitor. Essa mensagem ela acaba sendo interligada porque você tem que imaginar o seguinte, dentro de um prazo de 3 a 4 décadas, né? 3 gerações, você tem muita história para contar da vida das pessoas. Então, eu tenho um personagem principal que é John, e, na verdade, John ele é filho de um americano que ele não conheceu. Por alguma razão, o pai dele veio ainda na adolescência e acabou se relacionando com a mãe de John, que chama Maria Rita, né? O pai dele também chamava John. E, de repente, como os pais desse John eram, na verdade, diplomatas, eles foram embora, sem saber que o John, pai, né? O americano, que no livro a gente trata como americano, o americano engravidou aquela adolescente. E essa adolescente, ela fica desprotegida porque o pai dela, que é um político pobre, trabalha para um outro político muito rico na cidade, né? Entre aspas, de Alagoinhas, acaba falecendo. E essa menina, que é filha desse seu Jojoca, que é esse político pobre, fica descoberta economicamente e tal. E aí o pessoal rico, que na verdade é a dona Costinha, que é a proprietária da mansão, o doutor Mário Madeira, que na verdade é o esposo dela, convida essa garota para ir morar na casa deles para dar toda assistência, e essa criança nasce lá. Essa criança nasce, leva o nome do pai americano, uma parte do pai americano, da família Madeira, no caso, que é Dona Costinha Madeira e seu Mário Madeira, e também uma parte da família de Maria Rita, de seu Jojoca, que é o pai dela que faleceu. E esse garoto se cria ali, naquele ambiente rico, né, bem confortável, e ele tem tudo, porque Dona Costinha, inicialmente, ela não pode engravidar. Né? Inicialmente, ela está com tratamento para engravidar. E ela se apaixona por esse garoto e cria como se filho fosse. Então, ela dá tudo para ele e tem realmente como filho. Ele se torna um intelectual, passa num concurso internacional e vai ser diplomata. Né? Nesse intervalo de idas e vindas, a Dona Costinha engravida, tem uma filha no prazo, aí uma diferença de idade de 5 anos, de um para outro, e vai ser colocado o nome de Raquel por conta que o padre Bosco, que é da paróquia, é ele que vai orientar a Dona Costinha a fazer as orações e pedir que coloque o nome, e aí quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. E aí o nome dela é Raquel. Raquel se apaixona por John e ele resiste, porque John, na verdade, a tem como irmã. Né? Então, ele não admite esse relacionamento. Lá na frente, acontece um fato inusitado, um acidente com a mãe dele, ele fica, na verdade, debilitado psicologicamente, é quando essa menina investe em John e eles casam. Quando eles casam, né, ele acaba se apaixonando porque ele começa a perceber que amava e não sabia. Eles casam e logo ela engravida, ela vem a falecer. Quando ela falece, ele entra em depressão e aí ele tem um problema muito sério, né? Esse problema dele é um problema que
quer se matar, se suicidar, aquela coisa toda. Aí é onde entram as religiões. As religiões entram para saber se ele também tem um problema espiritual. E aí entra uma série de religiosos, como, por exemplo, o Xaxá Babalorixá, é um pai de santo, da cidade de Cachoeira, que fica aqui próximo, que tem uma visão linda, uma cidade maravilhosa, histórica da Bahia. Ele em depressão, aí veio o pastor Assis, que é um dos frequentadores da mansão, enfim, uma cartomante, Dona Brigidinha, e esse povo vai se reunir para discutir democraticamente o que é que Deus tem. E acabam descobrindo que o problema dele não é espiritual, é médico. E quando ele é enviado à empresa que ele trabalha multinacional, resolve enviá-lo para os Estados Unidos para ele fazer um tratamento. Quando ele chega lá, descobre que o médico que está lá é o pai dele. Então, a história se desenvolve nessa coisa toda, e ele tem um sonho. Nesse sonho, quando ele é mais adolescente, quando ele é jovem, ele tem um sonho que casaria com uma mulher muito rica, essa mulher morreria e ressuscitava pobre. Então, ele fica na imaginação que é pobre e depois ele casa com ela novamente. Então, esse sonho para ele fica marcado para o resto da vida, que lá no meio do livro, né, do romance, ele acredita que a esposa dele vai ressurgir. É quando ele encontra uma moça que trabalha no circo, e ele pensa que é a esposa dele, e ele vai para casar com ela, mas ele não casa com ela, porque ele acredita que é a esposa. Então, tudo que ele vai fazer, e aí o nome da mulher tem que ser mudado, que é Isabel, ela passa a ser chamada Raquel, só que Raquel 2. Ele não tem mais filho com ela, porque ele entende que o único filho é, na verdade, a filha Costinha Neta, que é a filha dele com a primeira esposa que faleceu. E também ela muda o nome para Raquel 2 a pedido de Dona Costinha, porque acredita que ali também é a filha dela. Só que isso, entre aspas, eles sabem, no fundo, que não é, mas fica aquela impressão na mente deles. E depois eles acabam mudando para ir morar em Santo Amaro, porque ele vai trabalhar no circo da família, sendo diplomata, ele vai ajudar o circo da família de Isabel, que é um circo de família muito pobre lá em Cachoeira, e ele consegue criar 2 espetáculos maravilhosos, aí ele envolve Canudos, Santa Amaro e tal. Nesse intervalo, ele ganha um bom dinheiro nessa empresa, ele comprou uma fazenda em Santa Amaro e a história praticamente termina. Então, aí ele ganha um dinheiro bom, né, dessa empresa, que ele passa em primeiro lugar. Essa empresa chama Empresa Internacional, que se instala aqui na BR-101, próximo das cervejarias, e aqui tem uma série de cervejarias em Alagoinhas, e essa empresa ela se torna multinacional, ela vai trabalhar no mundo inteiro, ele é um exemplo. Por isso que a empresa dá tudo que ele precisa, a empresa dá para ele, toda a condição de trabalho. Ele é obrigado a se mudar de Alagoinhas, porque, na verdade, ele entra em depressão e a empresa exige, porque essa empresa tem sede em Zurique, na Suíça, mas na América Latina é o único lugar no mundo que essa empresa ainda não atua, porque ela vai trabalhar para os organismos internacionais. Como é que a nossa água é uma das melhores do mundo, nosso sistema de água também é um dos melhores do Brasil, até porque eu fui servidor também dessa empresa, então eu sei disso. Então, ele se torna, assim, o cara mais importante do mundo, por isso cosmopolita, ele viaja o mundo inteiro. E chega um momento que ele tem que ir para o circo, porque para ele se aproximar de Isabel, ele vai para o circo, né? Porque ela é rumbeira, é dançarina de circo, então ele vai para o circo para conquistá-la. E lá ela se apaixona por ele, e aí eles têm aquela coisa de casar, que ele não aceita casar, vamos ver união estável. Então, meu livro tem a parte também que fala sobre a questão jurídica, né? Sobre a questão da filiação, da filiação afetiva, né, com uma coisa nova, está no Código Civil de 2002, mas que o Supremo recentemente fala sobre essa questão que você pode ter 2 pais. Então, ele tem esse pai que vem para os Estados Unidos para reconhecer ele como filho, tá? E a mãe dele, que passa a ser cristã, justamente porque ela fica aguardando esse tempo todo que o marido dela retorne, que o namorado retorne, que no caso é um americano, o John, e aí a mãe e o pai dele retornam para os Estados Unidos e ele vai para lá, para a cidade de Cachoeira. E lá na cidade de Cachoeira, que é um lugar lindo, maravilhoso, meu livro está recheado de fotos, lá em Cachoeira ele se apaixona por essa menina que ele acha, entre aspas, ser a mulher dele, e Dona Costinha também, que é a madrinha, mãe, tudo dele, né, que cuida dele desde criança, também acredita que ali é um espelho da filha dele. Então, ela faz aquele casamento na mansão e tal, e aí a empresa chama e diz, vem cá, você tem que decidir, você é um diplomata, como é que você está sendo diplomata ao mesmo tempo você é um palhaço? Então, ele tem que escolher. E aí ele escolhe morar na fazenda, que já está perto de se aposentar, uma fazenda que ele compra.
lá em Santa Amaro da Purificação, exatamente porque no sonho, quando ele teve esse sonho, que essa mulher nascia, renascia, enriquecia, ela realmente enriquece, porque o circo melhora de condição, porque ele cria 2 episódios interessantes, né? Os americanos em Canudos e os americanos lá em Santa Amaro, e o circo começa a viajar por várias cidades, né? Interessante. Santa Amaro, da Lagoinha, só vivia ali, na verdade, na cidade de Cachoeira, que era um circo família, né? Pai, o irmão e o sobrinho, palhaço Pipoca, Pipoquinha, o pai dela era o cantor, apresentador, a mãe que toca lá a bateria, enfim. Então, o circo cresce, começa a viajar já pelo mundo inteiro, enfim, o mundo inteiro vivo, aqui na Bahia, por toda a cidade de Santa Amaro, São Antônio de Jesus, e, enfim. Então, ele tem que escolher, a empresa chama e diz assim, você tem que escolher, ou você é palhaço ou você é diplomata. Ele já está perto de se aposentar, ele escolhe morar lá na fazenda em Santa Amaro que ele comprou. E essa fazenda ele compra com Lago Branco, porque ele compra uma casa na fazenda, um casarão junto com o lago, ele chama Fazenda Lago Branco, porque no sonho dizia que essa mulher ressuscitava, enriquecia com ele e ia morar no paraíso ao lado do Lago Branco. E termina a história, a filha dele, Costinha Neto, conversando basicamente com uma outra colega sobre a questão da saúde, dessa questão da pandemia, já agora, em tempos atuais, enfim, e falando sobre a vida da família dela. E dentro dessa história toda, você tem os fofoqueiros, que a gente chama aqui na Bahia, né? Fofoqueiros, aquele cara que fica ali levando as historinhas para as rádios, para não sei o quê, para o prefeito, para o secretário, não sei o quê. Você tem os empregados, você tem as fofoqueiras, você tem toda uma série de pessoas, de personagem que vai complementar essa história e eu estou impressionado com a aceitação, inclusive aqui em Alagoas, todos os dias eu dou em média 2, 3 entrevistas nas rádios e na imprensa da cidade. Hoje mesmo eu dei entrevista, sexta-feira foram 2 entrevistas, essa semana eu vou dar outra entrevista, enfim. E também quero agradecer muito a minha assessora, Noêmia Alves, que tem nos ajudado pra caramba aqui, né? Fizemos também sim, um lançamento agora, fizemos um lançamento aqui um lançamento que nós chamamos de regional, nós vamos ter o lançamento nacional com esse cortejo dia 12 de agosto, às 19 horas, mas nós fizemos uma aqui para os amigos e tal, através de uma live, e na sexta-feira nós fomos para uma loja, Armário São João, onde lá nós entregamos uma série de... Tem mais de 100 livros vendidos, né? Mais de 100 livros vendidos, e eu fui entregar esses livros a muita gente e tal, e também fazer autógrafo para todos os amigos, né? E compraram livros e tal. Hoje eu acabei de receber, de madrugada, uma notícia de uma pessoa que comprou meu livro em São Paulo e disse, olha, eu quero que você... Vamos fazer um jeito aí para você autografar. Estou enviando um livro agora também para Nova Zelândia, uma digital influencer, né? Solicitou. Aqui nós temos também no Ceará, e veio para o Ceará também para uma digital, não vou dizer, ela trabalha com alguns artistas, mas eu não vou falar aqui o nome dos artistas. Também um outro modelo de Salvador que amou o livro, e onde eu passo, a pessoa está dizendo, pô, muito sucesso seu trabalho, e as pessoas estão apaixonadas pela capa. Eu acho que Daniela Jacinto. Essa moça está de parabéns. Ela não conheço, mas ela é linda, é maravilhosa, porque esse trabalho que ela fez aqui, gente, é realmente uma arte. Tudo bem que eu mandei uma ideia, eu também sou desenhista, preparei, enviei para ela enviou 2 capas, eu não tive dúvida que a melhor capa foi a que ela realmente melhorou o meu trabalho. Então, ela é assim, fantástica. Aliás, vocês todos, né? Você, a Cristiane também, que sempre me atendeu muito bem, o doutor João Scortese. Também, que pessoalmente conversou comigo e tal, muito carinho que vocês... Aí eu estou assim, super... Entendeu? Recebi um convite agora para São Paulo, para ir lá, falar sobre o livro. Eu estou vendo aqui, com essa pandemia, eu estou tendo muito cuidado, né? Tanto no meu escritório, com o meu pessoal que trabalha, com a nossa equipe, como também comigo, para evitar, né, um problema lá na frente, com a gente morrendo, e eu estou muito triste com isso. Mas esse livro veio para alegrar, eu achei um momento de leitura, nós precisamos ler, o livro estimula a leitura, né?
a gente fala, meu livro tem um pouco de ciência, a gente fala, tem momentos que John fala assim, a mãe dele questiona como é que ele sabe de tanta coisa, ele diz, é a leitura. Quem lê sabe muita coisa. Então, é a partir daí, né? Então, é assim, quando a alma não é pequena, né? Tudo vale a pena, né? Fernando Pessoa. Então, são coisas assim que eu fico feliz, né? De saber que nós temos ainda, que nós podemos fazer arte, cultura num país tão difícil como esse, e nós temos a Escortece que nos dá esse apoio, que tem trabalhado bastante. Fiquei muito feliz em ver meu livro em uma série de sites e das melhores e maiores editoras, ou melhor, livrarias do Brasil, sites de livraria do Brasil. Muito legal. Aqui em Alagoinhas também nós temos aqui Armário São João, que está vendendo, nós temos também Ótica Fratelli, nós temos também Feira dos Milagres e Neto, Lan House, que fica aqui em Alagoinhas Velha, bairro histórico da nossa cidade, e também nós colocamos alguns livros, porque muita gente nos procurando, às vezes eu viajo, não encontro, então coloquei, depositei, eles também estão aí nessa colaboração, né, nos ajudando, dando essa força bacana, eu não sei como agradecer. Agradeço a Deus, né, e depois a todos vocês, porque eu não consegui aqui fazer esse livro sozinho, ninguém consegue nada só. Eu contei com o apoio de muita gente, eu não posso aqui descrever nem dizer, mas quantas pessoas opinaram, né? A Casa do Poeta, por exemplo, que fez agora meu lançamento, quero agradecer, eu sou vice-presidente da Casa do Poeta, é a Casa de Cultura da nossa cidade, é uma das principais, né, da cultura da cidade, eu sou vice-presidente, a nossa presidente Luana, né, nós temos a eleição recentemente, somos amigos da diretoria anterior, nós éramos diretores da outra diretoria, não teve batida de chapa, nós fizemos uma reunião, todos os artistas aqui, nosso nome foi colocado em pauta, eu fiquei muito feliz, eu até nem tenho tempo para isso, mas eles compreendem, eu estou aqui dando uma maior força à Casa do Poeta, que também tem nos ajudado junto com seus pesquisadores, como a professora Maria José, que é uma professora catedrática da educação da UNED, né? Enfim, Olívio, que é uma pessoa, que é um artista também famoso aqui da cidade, que é um escritor famoso, poeta, José Galdino, a própria Noêmia Alves. Então, todo esse pessoal que tem me assessorado e me ajudado de alguma forma. Eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo no momento. Tá? É assim, é isso. Assim, Okay. também, eu quero agradecer a secretária de Cultura, a professora Iracigama, e a secretária da cidade também, que tem nos apoiado, disse que estava ansiosa, ela colocou num dos grupos, ficou ansiosa para ler esse livro, pedir esse livro chega, que a gente passou quase um ano com o livro na editora, com toda aquela coisa, né? Quero agradecer também a todas as revisoras do livro, né? Que passaram, que nos ajudaram aí de alguma forma, ou com opiniões, ou, enfim, com a discussão, para que tornasse uma história, né? Fictícia em realidade. Então, é por aí. É notável que você está muito feliz com a obra, com o lançamento, né? Sim, muito, muito feliz. Agora mesmo estava conversando com o pessoal de uma TV do estado da Bahia aqui. Eu fiz um trabalho para a eternidade, né? E nós falamos um pouco sobre a história da nossa cidade, sobre a nossa região. E a Bahia é linda demais, a Bahia é maravilhosa. Eu conheço boa parte do Brasil, porque a minha profissão e os meus estudos, né, levou que eu realmente conhecesse. Então, eu sei diferenciar, né? Um dia, quem foi Caetano Veloso, acho que foi Caetano Veloso que falou que a beleza do Rio de Janeiro era aberta e a beleza da Bahia fechada, que mais ou menos uma coisa assim desse jeito, que não aparece muito, mas se você for buscar, você vai encontrar ali aquela beleza que tem, né, escondida lá, eu digo assim, escondida no nosso coração. Então, a Bahia é uma coisa linda, as pessoas vão se apaixonar pela história do cosmopolita, que, na verdade, o nome cosmopolita significa, cosmos significa mundo, né? Então, cosmopolita, um homem do mundo. E meu personagem, ele viaja o mundo inteiro e ele sempre vence os obstáculos. Isso que é interessante, porque a gente passa essa mensagem de você vencer os obstáculos, né? E esses obstáculos vêm através de quê? Da educação, né? Vem através da educação. Eu costumo sempre dizer o seguinte, Pierre Richer é um historiador famoso, francês, e ele
no seu livro lá, As Invasões Bárbaras, ele diz assim, o melhor momento econômico da Europa foi exatamente, de Roma, foi exatamente no momento em que Carlos Magno assume a presidência, ou melhor, assume o governo, né, o império, e naquele momento que ele assume, 80% a 90%, não sei se mais ou menos isso, da população é analfabeta, ele coloca todo mundo para estudar. Então, o que acontece? A Europa cresce na Idade Medieval, o melhor momento, segundo Pierre Richer, é exatamente da Idade Média, nesse momento em que Carlos Magno coloca a população para estudar. Então, como se faz, educação que faz com homens e livros. Silvio, muito obrigado pelo seu tempo dispensado, obrigado aí por estar conosco aqui nessa entrevista, e um até breve para você. Foi muito bacana essa nossa conversa, tá ok? Eu agradeço a vocês e a Editores Cortês, que continuam fazendo trabalho lindo, aproveitando toda essa galera aí que escreve, que faz poema e que pode distribuir emoções pelo mundo afora. E o livro O Cosmopolita, de Silvio Pereira da Silva, você encontra na livraria Asabeca. Acesse www.asabeca.com.br. A TV Livro agradece por você nos ter assistido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.